Olá! Você acorda e percebe que seus sapatos estão apertados. No fim do dia, suas pernas parecem pesar 1 tonelada. Você pensa, deve ser só cansaço. Mas se eu te dissesse que esse inchaço pode ser um sinal de alerta do seu corpo, algo muito mais sério que pode estar acontecendo. E pior, você pode estar ignorando. Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje, inchaço nas pernas e pés. O que está por trás disso? Será que é algo simples ou um problema grave de saúde? Vou te explicar os 5 sinais de alerta que você jamais pode ignorar e no final vou te dar dicas preciosas para aliviar esse inchaço e proteger sua saúde. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E me conta, você tem inchaço nas pernas e pés? Ou alguém da sua família? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve embaixo! Vamos começar com o básico. O que é esse tal de inchaço? Ou no termo técnico, edema? É simplesmente um acúmulo de líquido nos tecidos do corpo. Pense assim, o seu sistema circulatório, que inclui o coração, as artérias, as veias, os vasos linfáticos, é responsável por levar nutrientes e oxigênio para as células e depois levar o lixo celular embora. Quando algo não vai bem nesse processo, esse excesso de líquido fica preso nos tecidos. E o resultado, inchaço visível, geralmente nos tornozelos, nas pernas e nos pés. Você já sentiu esse peso nas pernas no final do dia? É normal ter um leve inchaço depois de um dia inteiro andando, trabalhando, ou quem sabe, depois de uma viagem longa de avião ou de ônibus. Mas quando esse inchaço passa a ser frequente, intenso ou não melhora mesmo depois de descansar, é hora de levantar as anteninhas. Pode ser apenas uma retenção de líquido passageira, mas também pode significar problemas mais profundos no seu organismo. Antes de mais nada, você tem que saber se está mesmo com inchaço ou é só impressão, não é mesmo? Faça o teste do cacifo, é simples e rápido. Aperte com o dedo a região do seu tornozelo, ou área que você acha que está inchada, por uns 5 segundos, solte. Ficou uma marquinha funda, tipo uma covinha que demora para voltar ao normal? Se ficou essa covinha, esse afundamento é sinal de inchaço e merece a sua atenção. Esse teste é simples, mas é muito útil. Às vezes a gente não tem certeza se a perna está fofa ou realmente está retendo líquido, e o sinal de cacifo que tira a dúvida rapidinho. Quais as 7 causas mais comuns de inchaço e o que fazer? Causa número 7, problemas do coração, insuficiência cardíaca. Imagine seu coração como uma grande bomba de água. Se essa bomba está fraquinha, ela não consegue mandar o sangue para todo o corpo de forma eficiente. Resultado, o sangue se acumula principalmente nas pernas e pés e o líquido acaba transbordando. Tem sinais de alerta extra? Tem sim. Falta de ar, principalmente ao deitar, tosse com catarro branco ou rosado, cansaço extremo mesmo com pequenos esforços. O que fazer? Se você desconfia disso, vá ao cardiologista. Sério mesmo, não tente se automedicar, só especialista pode avaliar seu coração adequadamente, pedir os exames corretos e indicar o melhor tratamento. O coração é o motor do corpo. Se ele está reclamando, não dá para enrolar. Ouça esse aviso. Causa número 6, remédios. Muita gente não sabe, mas diversos medicamentos comuns podem ter como efeito colateral o inchaço, principalmente alguns remédios para pressão alta, como amlodipino, nifedipino, diltiazem, verapamil e a lista vai longe. Anti-inflamatórios, hormônios, remédios para diabetes, como pioglitazona, todos têm efeito potencial de reter líquido. O que fazer? Não, você não vai parar seu remédio por conta própria. Você vai conversar com seu médico dizendo que você está suspeitando que esse inchaço é do remédio. E se ele concordar, que é o caso, ele pode trocar a medicação ou ajustar a dose. Lembre-se, a automedicação ou descontinuação brusca pode ser muito perigosa. Causa número 5, problemas nas veias, varizes, insuficiência venosa. Suas veias são como estradas que trazem o sangue de volta ao coração. Dentro dessas veias tem válvulas. Se essas válvulas não funcionam direito, o sangue fica parado na perna, causando inchaço e desconforto. Quais são os sinais extras? Pernas pesadas, cansadas, dor, vasinhos roxos ou varizes externas, mesmo sensação de queimação. O que fazer? Procure um angiologista ou cirurgião vascular. Dependendo do grau das varizes, pode haver tratamento como laser, espuma ou até cirurgia, mas ele também pode receitar remédios ou pedir que você utilize meias elásticas de média compressão.
Causa número 4, trombose venosa profunda, TVP. Aqui a conversa fica mais séria. A trombose é quando forma um coágulo dentro de uma veia profunda da perna. Esse coágulo impede a circulação normal do sangue e causa inchaço muito dolorido. Quais são os sinais extras? Geralmente um inchaço em uma perna só, dor intensa, vermelhidão, calor na perna afetada, dificuldade para andar, parece que você levou uma pedrada na perna. Os principais fatores de risco associados são obesidade, cirurgia, imobilidade prolongada, trauma, viagens longas e uso de anticoncepcionais. O que fazer? Essa é uma emergência médica. Vá para o hospital ou pronto-socorro se suspeitar de trombose. Se o coágulo se soltar, pode virar uma embolia pulmonar que é gravíssima. De novo, se estiver com a perna super inchada, de um lado só, dolorida, vá atrás de ajuda imediatamente. Causa número 3, problema nos rins, doença renal. Os rins funcionam como filtros, limpando o sangue, eliminando toxinas pela urina. Se seus rins não andam bem, você pode reter líquido causando inchaço, não só nas pernas e pés, mas também no rosto, especialmente pela manhã e nas mãos. Sinais de alerta extra: urina espumosa, sinais de proteína na urina, pressão alta, cansaço e inchaço mais generalizado. O que fazer? Nesse caso, procure um nefrologista. Faça exames de sangue, de urina para avaliar se há alguma disfunção renal. Causa número 2, problemas no fígado, doença hepática. O fígado é responsável por produzir albumina, que é uma proteína que segura o líquido dentro dos vasos. Quando o fígado está doente, por cirrose, por exemplo, a produção de albumina cai e o líquido escapa para fora dos vasos e surgem os inchaços. Sinais essas: icterícia, pele, olhos amarelados, urina escura, fezes claras, coceira na pele. O que fazer? Se você tem suspeita de doença hepática, procure um hepatologista ou um clínico geral. Pode ser necessário realizar um ultrassom, exames de sangue, função hepática, bilirrubinas. Se você consome muito álcool ou tem histórico de hepatite na família, fique ainda mais atento, tá? E causa número 1, gravidez. Durante a gravidez, principalmente no final, o corpo retém mais líquido. Além disso, o útero cresce, comprime as veias da região pélvica, dificultando o retorno venoso. Agora, se você está grávida e notar um inchaço excessivo, rápido, procure imediatamente seu obstetra ou um pronto-socorro especializado em gestantes. Pode ser pré-eclâmpsia também, onde você começa a perder proteína pela urina e tem risco para você e para o bebê. Quais os 5 sinais de alerta graves de inchaço? Quando correr para o médico? Inchaço em uma perna só, com dor, vermelhidão, calor, isso é forte indício de trombose. Falta de ar, dor no peito, pode indicar problema no coração ou embolia pulmonar. Pele roxa ou azulada, cianose, indica falta de oxigênio na região. Feridas e úlceras que não cicatrizam, que é sinal de má circulação crônica, principalmente em casos de varizes avançadas ou diabetes. Inchaço súbito e grave na gravidez, que é suspeita de pré-eclâmpsia. Se você perceber qualquer um desses sinais, não espere para ver se melhora por conta própria. Vá ao médico imediatamente. Qual dessas causas de inchaço mais te preocupa? Se não for seu caso, o que fazer para desinchar? Vou dar 7 dicas práticas para amenizar ou até prevenir esse problema. Dica número 1, pernas para o alto. Se você for professora ou vendedora que fica muito tempo de pé, quando chegar em casa, reserve uns minutinhos para deitar, se sentar e colocar as pernas acima do nível do coração. Pode ser apoiando-se na parede ou em almofadas. A gravidade trabalha a seu favor, ajudando o sangue a fluir de volta ao coração, aliviando o inchaço. Dica número 2, para acabar com o inchaço, meias de compressão. As meias de compressão são fantásticas para quem sofre de varizes ou passa muitas horas em pé ou sentado. Cirurgiões normalmente usam. Elas comprimem suavemente as veias, facilitando o retorno venoso. Mas atenção, converse com seu médico ou com um profissional especializado em meias de compressão para garantir qual é a melhor para você. Dica número 3, movimente-se. Pode ser caminhada, natação, pedalar ou até subir e descer escada. O importante é mexer o corpo para ativar a bomba muscular da panturrilha. Quando você caminha, seus músculos pressionam as veias, empurrando o sangue para cima. Exercício é remédio gratuito e sem efeitos colaterais. Dica número 4, menos sal e mais água. O sal puxa a água para dentro do corpo, favorecendo a retenção de líquidos. Então, se você exagerar no churrasco, na batata frita ou no cheeseburger, vai notar mais inchaço. Por outro lado, beber a água
o dia todo, ajuda seu corpo a diluir esse excesso de sal e a eliminá-lo pelos rins. Hidrate-se, tenha sempre uma garrafinha de água por perto. Dica número 5, massagem, drenagem linfática. Uma boa drenagem linfática feita por um profissional de saúde qualificado ajuda a empurrar o excesso de líquido acumulado no espaço entre as células, mandando de volta para o sistema linfático. Sexta dica, chás diuréticos. Cuidado, viu? Chás como hibisco, cavalinha, dente de leão podem ajudar a eliminar líquidos em excesso. Mas atenção, não saia bebendo chá à vontade se você tem pressão baixa, problemas renais ou cardíacos, ou está grávida. Gravidez você não pode tomar chá, viu? Apesar de naturais, ele pode fazer muito mal, especialmente se você tomar demais. Dica número 7, cuidado com o calor. O calor dilata os vasos sanguíneos, que pode piorar o inchaço. Por isso, em dias quentes, procure ambientes ventilados, beba bastante água, faça pausas para sentar ou deitar com as pernas elevadas e, se possível, refresque-se com banhos mais frios. E agora uma dica extra, quais alimentos ajudam a desinchar? Falei dos chás, mas quais alimentos? Melancia, que é rica em água, potássio, um verdadeiro diurético natural. Pepino, também cheio de água, ajuda na hidratação e na eliminação de toxinas. Abacaxi tem bromelina, que é enzima que alivia inflamações e pode melhorar a digestão. Salsão, que é diurético, ajuda na eliminação de líquidos e na desintoxicação. Gengibre, que é anti-inflamatório, ainda dá um saborzinho extra aos chás e receitas. Inclua esses alimentos na sua rotina e veja como o seu corpo reage. Pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. Então lembre-se, inchaço nas pernas e pés pode ser algo totalmente tranquilo. Ficou muito tempo de pé ou comeu mais sal, mas também não é algo para se ignorar. A regra de ouro é, se o inchaço persistir por vários dias, piorar ou vier acompanhado de dor, falta de ar, vermelhidão ou outros sintomas que falamos, procure um médico imediatamente. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que anda reclamando de inchaço, compartilhe agora mesmo. Isso pode fazer toda a diferença e, claro, se não curtiu, curta. E se você gostou desse vídeo, vai gostar também desse vídeo, o melhor exercício para você viver mais e melhor. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!